Louvado, exaltado ao Senhor que está aqui, amém? Glória seja dada a Ele a todo momento, a todo tempo. Eu confesso que se fosse para contar testemunho, a minha vida é um testemunho. Eu sou um milagre do Senhor. E se fosse para contar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, durante o culto não daria, porque é muita coisa. Mas eu vou contar um resumo, né, do que aconteceu no meu casamento. Há 9 anos, há 10 anos atrás, eu era uma menina que ainda não conhecia o Senhor. Eu vou resumir porque... E aí eu tinha 21 anos sem conhecer meu pai. E aí conheci o meu pai. Só que meu pai é evangélico, eu não era. E aí eu ainda tinha, né, aquelas coisas do mundo, porque eu cresci no meio de uma família que não existia casamento e que era normal se relacionar com um homem 5, 6 anos, ter filho, depois ter outros filhos e dar continuidade. E aí, quando eu conheci meu pai, eu tive um relacionamento com um senhor que ele tinha 45 anos. E quando eu apresentei ele para meu pai, que eu já conhecia, meu pai não gostou dele. E eu comecei a ir para a igreja com meu pai. Só que aí, o Senhor ele começou a me mostrar as coisas. Ele não gostava do meu filho, porque ele não aceitava como filho dele. Ele me humilhava. E aí depois que eu vi que ele estava começando a me humilhar e que aquilo ali não era do Senhor, eu comecei a ficar triste. E aí o Senhor, ele mostrou para mim quem era ele. Ele me falou um monte de coisa. Que mulher negra não servia para casar, falou um monte de coisa. Ele simplesmente mostrou aquilo que o Senhor queria me mostrar. E aí falou que eu nunca ia casar. Não só ele, mas muitas pessoas tinham falado que ninguém da minha família iria casar. E aí para mim foi muito triste. Foi quando, como eu já estava buscando o Senhor, eu me derramei diante do Senhor. Chorei muito, me senti muito humilhada, desprezada. Passava 1001 coisa na minha mente. Mas aí eu escrevi uma carta ao Senhor. Porque eu sempre quis escrever a carta ao Senhor. E dizia para ele me dar uma pessoa. Porque assim, eu tinha uma vida ativa. E aí não adiantava eu ficar com um outro e estar na igreja fingindo. Então eu queria estar diante do Senhor certa e correta. E aí eu escrevi uma carta e pedi a ele um homem, um esposo que me aceitasse. Que aceitasse meu filho como filho dele. E aí teve um dia que eu estava na igreja, que eu já era obreira. Estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor de seguimento. Aí apareceu e aí ele estava na frente da porta, que ele tinha vindo de Salvador, tinha passado por um processo lá. E aí eu olhei e ele me olhando, aí eu repreendi. Eu tirei minha posição. Aí o meu antigo pastor, né, ele começou a mandar Evilásio levar para casa, que meu Alejandro estava em Salvador. E aí Evilásio me levava para casa. Evilásio todo com o rostinho baixo, toda coisa, e com a bicicletinha na mão. E eu toda assim, fechada. Eu falei, meu Deus, esse homem é todo estranho, não fala direito. E ficava na mente, né? Aí ele me levou no primeiro dia, quando deu no segundo, eu fui e falei para meu pai, tem um rapaz que é da igreja, ele está me trazendo em casa. Eu estou comentando pro senhor, pro povo não falar, né? E aí começou o evangelho não ficar feio. Ele falou, tá bom, tudo bem. Depois a gente começou a parar, conversar. Aí ele me ofereceu o cartão dele, que tinha dinheiro. Eu falei, homem, eu não quero teu cartão, não te conheço. Aí ele guarda pra mim, que ele sempre foi todo tímido. Aí eu falei, não, que eu não te conheço. Aí tudo bem, a gente começou a passar na lanchonete. Aí a gente começou a se aproximar e eu comecei a gostar dele. Aí eu cheguei para meu pai e falei, meu pai, eu quero apresentar ao senhor meu namorado. Aí ele, oxi, quem já viu apresentar o homem que tem que pedir namoro? Aí o pai, porque eu tô gostando dele e tudo. Aí no momento que eu falei, meu pai não gostou muito. Meus irmãos também não gostaram. Meus irmãos começaram a perseguir o Evilásio. Perguntou o que é que o Evilásio era, se tinha alguma profissão, alguma coisa. Aí eu disse, não, ele é um menino, não é menino do caminho errado, é um homem trabalhador. E eu quero namorar com ele. Quando eu disse que eu queria namorar com ele, que eu assumi ele para minha família, foi quando começou a perseguição. E aí, teve um momento dele ter que sair ligeiro para dar na casa do meu pai, para poder meu irmão não ver ele, porque não queria. Porque assim, quando as coisas é do Senhor, acontece muita coisa que vem para tentar atrapalhar.
teve algo que aconteceu que uma moça mesmo, que ela é bem próxima a minha, ela chegou pra mim e ofereceu alguém da família dela porque tinha dinheiro. E ainda me perguntou, você prefere ele, que não tem nada, Vilásio, que não tem nada, ou o homem que já tem a vida já tem a vida já feita? Eu falei pra ela, eu prefiro Vilásio, eu construí com ele do início, e a gente vai ser feliz, vai ter nossas coisinhas. E essa mesma pessoa foi quem fez o meu vestido. Me levou, fez o meu vestido, comprou pano, fez todo do jeito que era para ser feito. O Senhor usou ela para poder nos abençoar. E aí, a gente casou. Eu era uma pessoa que trazia as malas, tudo, porque assim, às vezes a gente tem maldição que a gente traz para a nossa vida que vem do antepassado. E a gente fica carregando ela. Carregando coisas, pensamento que vem da nossa família. Ah, porque minha família fez isso, mas assim, igual minha família, não. Eu já vou te dizer de antemão, eu não sei o que você está passando, o que está passando na sua família, mas não aceite maldição hereditária dentro da tua casa, nem dentro do teu casamento. Porque o Senhor nos dá autoridade para quebrar, para dar continuidade naquilo que Ele chamou para a nossa vida. E aí, eu era muito ciumenta. Eu era um pensamento de criança. E o Senhor me fez passar por uma grande luta para eu aprender muita coisa. Meu esposo começou a andar com uns meninos da mente de criança medíocre, pessoas assim que não têm a mente espiritual. E aí, a gente começou a ficar frio dentro de casa porque brigava. Nesse momento, eu morava com meu pai. Meu pai, Alejandro, meu pai, Alejandro e meu irmão. Eu e Vilásio, Alejandro, a gente vivia dentro de um quarto só. Para nós três. E aí a gente não tinha a nossa vida. Tipo, eu não tinha aquele costume de fazer almoço, de cuidar das coisas dele, era tudo desorganizado. E aí, quando ele começou a andar, a gente começou a se esfriar, começou a brigar, e aí começou a se afastar. E aí, o inimigo, porque não foi Deus, permitiu que ele conhecesse uma pessoa. E aí o Senhor, ele já vinha me mostrando tudo, o que ia acontecer e tudo. E a gente já era ungido ao diácono, que a gente é diácono há quantos anos? 6? Uns 6 anos a gente é diácono, ungido da casa do Senhor. A gente já era diácono. E aí ele começou a se envolver com essa mulher, mas ele não estava comigo. Por quê? No momento que a gente começou a se afastar, eu tirei ele dentro de casa, a gente saiu, se separou de corpo. E aí ele queria divorciar. Falei, tá bom. Aí ficou naquilo. E eu só orando e pedindo ao Senhor. Irmãos, eu vou dizer pra vocês, ninguém dizia que eu estava sem o meu esposo. Ninguém dizia que eu estava passando por aquela luta. Porque o Senhor me fortaleceu de uma forma que meu sorriso andava atrás das orelhas. Era algo que parecia que não estava acontecendo nada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Minha mãe me ligou, perguntou. Eu falei, não, Vilásio não está aqui em casa mais não. E eu continuei na minha posição, buscando ao Senhor, porque o meu compromisso, o meu e o teu, independente do que esteja passando, é com o Senhor, não é com o homem. E aí, eu lembro que ficou um mês nisso. Ele foi morar na casa do irmão dele, eu continuei minha vida. Aí no último dia que ele foi lá pedir o divórcio, já estava tudo certo, porque eu tinha falado com o meu primo que é advogado, para poder a gente dar o divórcio. Aí a gente voltou. Irmãos, eu vou dizer para vocês, tem quanto tempo? 3 ou 4 anos que isso aconteceu? 4 anos que isso aconteceu. O Senhor, Ele restituiu. O Senhor restituiu de uma forma tão sobrenatural que só Ele explica. Porque se a gente tinha amor, aumentou 1000 vezes mais. Eu aprendi a ser uma mulher, a cuidar do meu esposo, a ter o compromisso que Deus me deu com ele e com minha família. Então eu creio que foi para eu e ele aprender. Foi para eu e ele aprender e hoje estarmos juntos. E de lá para cá a gente conquistou nossa moto, já conquistamos nossa casa, vamos conquistar nosso carro em breve. E o nome do Senhor seja engrandecido. E depois eu vou pro resto, amém? Que é muita coisa. Deus abençoe, amém?